Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com aulas de Bioquímica nova para você. Então já se inscreve aqui no canal para receber toda semana uma aula nova de Bioquímica. Hoje nós preparamos para você uma aula sobre a estrutura de lipídios. Todas as vezes que eu vou falar na aula sobre isso, falar em sala de aula, os alunos sempre confundem. Às vezes eles não sabem diferenciar lipídio de carboidrato, não sabem diferenciar proteína de lipídio, enfim. Por que que eu falo isso? Porque são biomoléculas diferentes, então elas vão ter propriedades diferentes, vão ter metabolismo diferentes, vão ter digestão diferente, vão ter tudo diferente, tudo diferente. E aí, por isso que a gente decidiu trazer para vocês uma aula só sobre a estrutura de lipídios, porque os lipídios, eles são uma exceção das biomoléculas. A gente já vai entender por quê, tá? Então, hoje a gente vai ver a bioquímica estrutural, a estrutura dos lipídios. Os lipídios, eles são macronutrientes como carboidratos e proteínas. Isso significa que são classes ali de moléculas que nós precisamos ingerir em grande quantidade. Não é um pouquinho ali, miligramas, como acontece nas vitaminas, por exemplo. Aqui nós temos que ingerir gramas, muitas gramas por dia de lipídio. Então, eles são importantíssimos, né? Por isso que a gente chama de macronutriente, porque a gente precisa ingerir em grande quantidade. Os lipídios, então, como eu falei para vocês, diferente dos carboidratos e das proteínas, eles não têm uma definição muito bem estabelecida. Cada autor fala que o lipídio é uma coisa, mas todo mundo concorda que lipídio são moléculas ali insolúveis em água, são moléculas que não fazem interação com a água. O que que isso significa? Que tem, então, tudo que não é carboidrato, tudo que não é proteína, foi classificado como lipídio, mas tem que ser insolúvel na água. Então, é um grupo muito heterogêneo, ou seja, tem vários tipos de moléculas que são lipídicas, e mesmo elas sendo bem diferentes entre si. A principal característica delas é justamente que elas são hidrofóbicas, não são solúveis na água, não gostam de água, não interagem com a água. São moléculas apolares. Por isso que a gente não consegue misturar a água, por exemplo, no óleo, né? Porque o óleo ele é apolar, hidrofóbico, não gosta de água e a água é polar. Então, todos eles, né, os autores, eles falam que lipídio são moléculas insolúveis em água. Então, todo mundo concorda que lipídio é insolúvel em água. Mas os lipídios, eles podem ser insolúveis em água, mas eles são solúveis em alguns solventes orgânicos, como por exemplo, aqueles solventes que são mais apolares, clorofórmio, hexano. A gente consegue éter, inclusive o éter a gente usa para extrair lipídio de um determinado alimento para saber qual é a composição lipídica desse alimento. Então, tem alguns solventes que conseguem extrair, conseguem solubilizar lipídio, mas em água não. Por isso que eles são hidrofóbicos, são apolares. Por isso que a gente vai ver quais são os tipos de lipídios, porque são vários tipos de lipídio. Os lipídios, eles podem ser classificados segundo a natureza dos ácidos graxos e dos outros grupos que formam os lipídios. Então, os lipídios, eles são classificados como lipídios simples, complexos, e aí a gente vai ter lipídio ligado a outra coisa, como fosfolipídio, então tem fosfato ligado a esses lipídios. Pode ser uma esfingosina, que também é um outro tipo de lipídio. Enfim, são vários tipos de lipídios que existem. Pode ser esteroides, porque tem um grupo esterol que a gente vai ver. Então, gente, os lipídios, eles são, igual eu falei, né, um grupo heterogêneo, são várias moléculas que têm essa característica lipídica. Basicamente, todas as moléculas que foram consideradas apolares vão entrar como lipídio. Então, não tem uma classe assim, igual carboidratos, são carbonos hidratados, né? Tem uma hidroxila e um hidrogênio ligado a cada carbono, por isso que é um carboidrato. Proteínas são aminoácidos ali que tem grupamento amino, ligados ali pela ligação peptídica e tudo mais. Não. Lipídio não tem uma definição assim. Lipídio é tudo que é insolúvel em água, tudo que é apolar entra como lipídio. Então, por isso que não tem uma definição muito bem, mas todo mundo concorda que lipídio é insolúvel em água. Então, tem vários tipos de lipídios. O primeiro tipo que a gente vai ver são os ácidos graxos. Ácido graxo
São moléculas apolares, como todos os lipídios, e eles são apolares porque eles têm essa cadeia aqui, ó, carbônica de hidrocarboneto. Inclusive aqui no canal já tem uma aula de química orgânica, de funções orgânicas, né? Lá eu explico o que são hidrocarbonetos, o que são ácidos carboxílicos, que a gente já vai falar também. Então, se você ainda não entendeu essa parte da química orgânica, ela é muito necessária aqui para a bioquímica, vai facilitar muito o entendimento da bioquímica se você entender essa química orgânica. Então, vou deixá-la aqui para vocês. Olha só, os ácidos graxos, eles têm esse nome porque tem uma cadeia aqui de hidrocarboneto e tem uma cabeça aqui, ó, de ácido carboxílico. É uma função orgânica ácido carboxílico. Então, a gente tem aqui o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples com um OH. Ou, no caso aqui, está sem o hidrogênio, né? Então, o oxigênio fica negativo. Então, essa cabeça aqui, como tem átomo eletronegativo, como o oxigênio, essa cabeça é polar. Mas esse restante aqui da molécula só tem carbono e hidrogênio. Então, toda essa parte aqui é apolar. Como a parte apolar é muito maior do que essa pequena parte polar, os ácidos graxos são considerados apolares. Eles podem ser saturados, né? A gente já tem uma aula sobre isso aqui também, vou deixar aqui para vocês. Quando tem só ligações simples aqui entre os carbonos, e também podem ser insaturados, então, quando tem uma dupla ligação aqui no carbono do meio da estrutura. Mas todos eles, então, são feitos de ácidos carboxílicos ligados a uma cauda, uma cadeia de hidrocarboneto. Então, aqui a gente chama de cabeça polar e cauda apolar, para ficar mais fácil. Os ácidos graxos, eles variam muito o tipo, se tem insaturação ou não, variam muito qual o número de carbonos, eles podem ter milhares. Eles podem ter vários carbonos. Então, por exemplo, ó, aqui, quantidade de carbono. O ácido palmítico tem 16, o palmitoleico tem 16 também, o esteárico tem 18. Você já ouviu falar do ômega 3, ômega 6, ômega 9? Que são lipídios essenciais. O que isso significa? Que são lipídios que nós não sintetizamos, nós temos que obter exclusivamente da alimentação. Então, os lipídios, eles são importantes, esses lipídios insaturados, ômega 3, ômega 6, ômega 9, são importantes porque eles previnem doenças cardiovasculares, ajudam o bom funcionamento do cérebro, são anti-inflamatórios, então eles ajudam ali no processo de inflamação. Então, são ácidos graxos extremamente importantes que a gente precisa consumir através da alimentação. Então, existem inúmeros tipos de ácidos graxos. Depois, nós temos o outro tipo de lipídio, que é o fosfolipídio, que são os lipídios de membrana. Então, nós temos lá na membrana das células, na membrana das organelas, uma bicamada lipídica, né? São duas camadas. E tá vendo essas duas perninhas aqui, ó, e essa cabecinha aqui? Essas duas perninhas são ácidos graxos. Então, a gente já viu o ácido graxo, agora a gente vai ver o fosfolipídio. Então, fosfolipídio significa que essa cabeça polar lá que ele tem um grupo fosfato, ó, tem um fósforo ligado a oxigênios. Então, por isso que chama fosfolipídio, porque tem um grupo fosfato. E quem está ligado, então, nessa cabeça polar são ácidos graxos, são dois ácidos graxos. Então, nós temos vários tipos de fosfolipídios na membrana das organelas, na membrana da célula. Tem os glicerofosfolipídios, tem esfingolipídio, tem galactolipídio, tem, enfim, são inúmeros lipídios presentes na membrana e o principal são fosfolipídios, são esses que têm grupo fosfato, deixando essa cabeça mais polar ainda, ligados aqui a esses dois ácidos graxos que a gente já viu que são caudas apolares. Depois, o outro tipo de lipídios são triglicerídeos, ou triglicérides, ou triacilglicerol. São vários nomes para a mesma coisa. Bioquímica tem muito disso, né? Coloca vários nomes para a mesma coisa. Então, triglicerídeo, triglicérides, triacilglicerol são tudo a mesma coisa. São vários nomes para falar da mesma estrutura. Como que acontece isso? Os triglicerídeos, então, nós temos três ácidos graxos ligados num glicerol. Glicerol é um álcool que tem ali, ó, 3 carbonos. Então, cada lipídio vai ligar em um carbono. Cada ácido graxo vai ligar num carbono. E aí nós vamos ter o triacilglicerol. Então, tem um ácido graxo aqui, outro ácido graxo aqui e outro ácido graxo aqui. Lá na plataforma, a gente tem uma aula só sobre a estrutura de cada um.
E lá eu falo que existem diferentes tipos de ácido graxo que podem compor esse triglicerídeo. Se todo mundo for igual, esse triglicerídeo é um triglicerídeo simples. Se esses ácidos graxos forem diferentes de um para o outro, é um triglicerídeo misto. Então muda também a variação aí de qual é esse ácido graxo que está ligado no glicerol. Esse triglicerídeo ele é muito importante porque é ele que estoca esse ácido graxo. É assim que a gente guarda energia através dos lipídios. Eles ficam armazenados nos adipócitos, que são as células especializadas em armazenar gordura. Então, lá na célula, nos adipócitos, tem essa gotícula aqui, que é cheio de triglicerídeo aqui dentro, que está estocando esse ácido graxo. E aí, quando a gente precisar usar esse ácido graxo como fonte de energia, a gente vai liberar esse triglicerídeo que está aqui dentro armazenado. Então, quando a gente está falando de vertebrados, né, células animais, nós temos os adipócitos que vão guardar esses triglicerídeos. Mas em plantas, nós temos principalmente as sementes. Então, as oleaginosas, que usam, né, as plantas vão usar esses lipídios que estão armazenados para germinar. No caso, a gente consome, né? Então, para nós é alimento. Mas, para as plantas também usam como reserva de energia, como armazenamento de energia. Então, sempre vai ser triglicerídeo que vai estar estocado aí como fonte de energia. Depois, um outro tipo são os esteroides. Tem muita gente que confunde essa parte porque os esteroides não tem nada a ver com as estruturas anteriores que a gente viu. O esteroide ele é chamado assim porque ele tem esses 4 anéis fusionados que a gente chama, que é o núcleo esteroide. E aí, esse núcleo esteroide, toda molécula que tem esse núcleo esteroide é considerado um esteroide. Então, por exemplo, o colesterol é um esteroide, é um tipo de lipídio que tem esse núcleo esteroide aí, e ele está presente na membrana da célula. Outro esteroide que a gente tem como exemplo é o cortisol, que é um hormônio, que é o hormônio do estresse, né, que a gente conhece. Cortisol também tem esse anel fusionado aqui, ó. Tem esse núcleo esteroide, então ele também é considerado um esteroide. Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui? Eu quero que vocês tenham a autonomia de olhar para a estrutura da molécula e já saber se é um lipídio, se é um carboidrato, se é uma proteína. Por quê? Olha para a molécula. Como que eu faço isso? Tem átomo eletronegativo? Tem flúor? Tem oxigênio? Tem nitrogênio? Tem muito ou tem pouco? Aqui, ó, só tem esse coitado aqui. Então, a maior parte da molécula é apolar. Se é apolar, é lipídio. Agora, vamos olhar para o cortisol aqui. Cortisol tem mais átomos de oxigênio, tem mais átomo eletronegativo. Mas ele tem muito mais parte que não tem átomo eletronegativo. Então, ele também é considerado apolar, também é considerado lipídio. Carboidrato vai ter muito oxigênio, vai ter um oxigênio para cada carbono. Proteína vai ter um monte de nitrogênio, um monte de oxigênio. Então, são moléculas polares. Então, tenha esse senso aí que eu quero que você aprenda na aula. Olhe para uma estrutura de uma molécula e já saiba definir se ela é um carboidrato, se ela é um lipídio ou se ela é uma proteína. Então, os esteroides, vocês já conhecem, que são esses aqui. E eles mudam de uma estrutura para outra. Lembra que eu falei que era um grupo heterogêneo de vários tipos de moléculas diferentes? Então, aqui, ó, por exemplo, colesterol, cortisol, totalmente diferentes. A única característica em comum aqui são, né, esses núcleos esteroides que eles têm. Depois, outro tipo de lipídio são as ceras. As ceras que a gente conhece mesmo, a cera da abelha, a cera do ouvido. Essa cera, ela tem um monte de carbono para um lado, um monte de carbono para o outro lado, e no meio tem um grupo éster. O que é um éster? É um carbono ligado a uma dupla ligação com oxigênio e também fazendo uma simples com outro oxigênio aqui, ó. Então, nós temos carbonos para lá, carbonos para cá, ligados aqui nesse grupo. As ceras são insolúveis também, e elas funcionam como reservas de energia também, mas também como impermeabilizantes à água. O que isso significa? Os lipídios não são apolares? Não são hidrofóbicos? Não gostam de água? Então, o que os animais, principalmente as aves, elas fazem? Tem uma glândula nos patos, nas aves, que o pato, a ave, pega o bico assim, cutuca essa glândula, que fica mais ou menos aqui no finalzinho, cutuca essa glândula, e essa glândula vai liberar cera, esse tipo de lipídio. E aí o pato vai passando aqui, ó, em todas as penas, essa cera.
Por quê? Porque isso vai fazer com que ele saia da água seco, impermeabilizante. É um impermeabilizante natural. Então, os patos e as aves protegem aí, né? Eles têm essa cera para proteger o pelo, a pele contra a água. Então, eles conseguem nadar e sair do rio, do lago ali totalmente seco, porque tem essas ceras que deixam as penas e pele impermeabilizadas, né? Que loucura, eu acho isso surreal na natureza. Então, esses são os principais tipos de lipídios e são muito importantes você saber reconhecer que tipo que é. Tem outros tipos de lipídios também, por exemplo, como as vitaminas, como os pigmentos de alimentos. Mas quais são as características principais? São apolares. Então, por isso que eu falo para você, olha para a estrutura da molécula e reconheça se é lipídio, se é carboidrato, se é proteína, porque isso você já vai conseguir saber se interage com a água ou não, você já vai conseguir saber se, por exemplo, uma vitamina hidrossolúvel ou lipossolúvel, você já vai conseguir classificar que tipo de vitamina que é, você já vai conseguir saber se essa vitamina pode ser armazenada em lipídios, em gordura, ou se ela vai ser eliminada na urina porque é solúvel em água. Então, são várias características que você consegue saber dessa estrutura, saber da molécula, só observando a estrutura que ela tem. Então, te desafio a olhar a estrutura aí das moléculas e já ir pegando, reconhecendo se é um carboidrato, um lipídio, uma proteína. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo. Acho legal a gente trazer uma aula de vitaminas também. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo e eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!